Fala pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Xandão, bem-vindo às nossas devocionais, um gole de fé. Quero falar hoje sobre Provérbios no capítulo 22, no versículo 28, um texto que eu amo muito e que você vai amar também. Olha só, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. Eu vou ler de novo, porque eu sei que você não entendeu nada mesmo. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Eu lembro que, conversando com meu pai, e ele falou que aqui em casa, nós temos uma casa boa, graças a Deus, né? E até grande, só que essa casa aqui, ela era para ser maior. Porque o que aconteceu? Meu pai comprou a casa, o cara do lado comprou, não era casa, né? Aqui era um lote de lixo, sabe esses lotes de lixo que o pessoal joga lixo? Aqui era, ninguém queria comprar, e aí meu pai, visionário, né, comprou, e aí o vizinho do lado tinha comprado também, que não era lote de lixo, e o de cima comprou também, meu pai ficou no meio, né? E aí o que aconteceu? O de cima, espertão demais, colocou a cerca dele, empurrou um pouco, né? Entrou para dentro do lote aqui do meu pai, onde é a nossa casa. E o de baixo fez a mesma coisa. Marcou, né? Fez os marcos dele e colocou mais para cima, entrando dentro do nosso lote. Aí você vai pegar a planta da casa, você vai ver que os marcos, né? E nós lemos sobre isso, os marcos antigos, aquela estaca, né? Podemos dizer assim, antigamente usava muito, esqueci o nome do negócio agora, gente, eles não construíam muro não, eles colocavam cerca, né? Aí o de baixo subiu com a cerca dele e o de cima desceu com a cerca, ou seja, diminuiu um monte aqui em casa, o espaço daqui, você pega assim a planta e você fala assim, gente, essa casa aqui era para ser muito maior e... Enfim, por que eu tô falando isso? Só para você entender mais ou menos o que é marca. Já viu quando o cara vai escalar? Quando a pessoa vai escalar e ela chega lá em cima, ela vai fincar a bandeira, né? Ela deixa uma marca dela ali, um marco dela ali, da bandeira, seja do Brasil, seja do seu time do coração. Muitas pessoas vão lá e pá, marca ali aquele lugar, coloca ali um marco. Exatamente isso que o texto está falando. Não mude de lugar os marcos antigos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Pastor, eu quero ver o que você vai arrumar com esse texto, aonde que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, está falando para a gente não tirar os marcos dos nossos antepassados. E eu poderia citar aqui vários exemplos sobre isso, mas eu quero falar sobre fé, e eu falo muito sobre fé, né? A minha vida é sobre isso, sobre o reino, sobre o evangelho. E eu quero falar que hoje em dia, 2020, essa geração atual, ela tem tirado os marcos antigos, dos profetas antigos. Nós temos tirado coisas fundamentais, princípios do evangelho que estavam marcados para sempre. Nós estamos indo lá e tirando. Pastor, eu não estou entendendo. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Sabe o que é? Nós estamos muito escoladinhos hoje. Não, pastor, mas a geração antiga que era muito quadrada, mas os antigos expulsavam demônio. Hoje nós entrevistamos eles. Você está vendo como é que os marcos foram tirados? Você está vendo como é que nós abrimos mão de princípios antigos das igrejas? Eu entendo. Gente, eu não quero ser nenhum antiquadro aqui, um cara quadrado, apesar de ser jovem, ter uma mente velha. Eu não estou falando isso. Mas eu entendo hoje porque os antigos não gostavam que o cara ia de boné na igreja, não podia ir de bermuda, não podia isso, podia assistir televisão. Aí você olha hoje, aí eles que eram antigos, mas você vê a manipulação hoje em dia, gente, na televisão. As pessoas são alienadas por causa da televisão. Olha quanto lixo que a televisão passa. Olha quanto lixo. Então a gente consegue entender, um boné, pastor, é pecado? Então não que era pecado, usar bermuda é pecado. Não é isso. Mas o povo antigo estava brigando, pelo menos tentando organizar a casa. Você vai na igreja hoje, as meninas estão peladas dentro da igreja, com umas roupas assim que o Satanás tem vergonha.
E a miserável posta foto com versículo bíblico, que é uma coisa assim, a coisa mais... Não tem como, ninguém explica, nem Deus explica isso. É isso que o texto está falando, que nós estamos tirando os marcos antigos, os marcos passados, sabe? Que limitavam as propriedades. Existe um limite. O evangelho tem um limite, irmão. Só que nós ultrapassamos todos os limites possíveis. Antigamente a coisa mais absurda era um crente falar palavrão. Hoje eu já vi pastor no altar falar palavrão e é taxado como o descolado, o líder de jovem descolado do Brasil, mas fala palavrão no altar. Cadê os limites? Cadê os limites? Acabaram. O evangelho é sobre princípio, gente. E nós estamos atropelando tudo. Tudo. Não precisa nem te falar de namoro hoje em dia. Como é que era um namoro antigamente? Tinha tal de corte. O cara ficava 500 anos orando com a menina para ver se era aquilo ali mesmo. Hoje não. No primeiro encontro, meu irmão, o pau já tá quebrando já. Já tem filho, já tem um monte de coisa. No primeiro encontro. Então, você quer esperar o quê dessa geração? Por isso que o texto, o evangelho, está falando isso. Para a gente não tirar os limites, os marcos. Gente, não nos é Romanos 12, para a gente não nos conformar com este século. É exatamente isso que o texto está falando. Nós estamos muito conformados com o mundo dentro da igreja, com o mundanismo dentro da igreja. Nós não podemos nos conformar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional. Um gole de fé.